quantos clientes que eu não tenho hoje que se programam para chegar até o final na decoração, porque não é uma coisa, não é um luxo mais. Você tem um profissional que pode te ajudar. Primeiro, as pessoas não têm mais tempo para ir atrás, então elas precisam de um profissional. Segundo, elas não querem errar mais, comprar o sofá maior do que a parede. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com algum convidado aí do mercado imobiliário trazendo algum assunto muito bacana. E também todos os cortes são postados nas demais redes sociais. Os episódios completos são postados no YouTube e no Spotify e os cortes nas demais redes sociais, então basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. Hoje o tema que vamos falar é um tema muito bacana, um tema muito procurado, é um tema que muitas pessoas até procuram aí na internet, né, que é o impacto da decoração no bem-estar. Então esse é um tema bem legal, vamos falar muito sobre a questão de aconchego e que não é simplesmente olhar se determinado artigo é bonito ou não é bonito. Afinal, estamos falando de bem-estar e não somente de beleza. E para falar sobre esse assunto, ela que é uma grande parceira nossa aí já no mercado, bem conhecida na cidade. Ela é designer de interiores, Cris Kaushik. Cris, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Eu falei boa tarde. Pode ser boa tarde, pode ser boa noite, depende do horário que a pessoa estiver assistindo, não tem problema. Então tá bom. Gente, é assim, daqui a pouco eu animo, tá? É que a gente começa e fica um pouquinho assim, fazia tempo que eu não era entrevistada. Pedro, bom, eu sou a Cris, design de interiores, Cris Kaushik. O Pedro é meu parceiro aí em várias coisas. Comecei já a trabalhar faz bastante tempo, né, Pedro? Sim, figurinha carimbada já na cidade. Então, a gente está aqui para passar um pouquinho, né, para as pessoas daquilo que a gente já aprendeu, né, para poder falar sobre o nosso trabalho aqui como design de interiores, né, e sobre o bem-estar, que é muito importante. Perfeito. Não, e é muito bom que deu certo, né? Finalmente, gente, deu certo de eu trazer ela aqui. Cada vez que eu tentava trazer, acontecia uma coisa. Uma hora era dengue, outra hora era gripe. E é muito bom, porque assim, como eu tenho bastante contato com a Cris, então cada vez que eu converso com ela é um aprendizado novo, né? Então, muito legal poder te ter aqui para falar sobre esse assunto, para trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu sempre falo, o podcast ele não é uma palestra, então Sim. Você não vai ensinar como que faz, mas é importante falar sobre esses assuntos, como que é o seu olhar para esse lado. Porque às vezes o meu olhar, principalmente o meu olhar como engenheiro, né? 2 mais 2 é igual a 4. E do designer é bem diferente, Entendeu? viu, Pedro? Às vezes 2 mais 2 é igual a 22, um complementa o outro. Exatamente. Eu falo que se a gente pudesse trabalhar todo mundo juntos desde o começo, engenheiro, arquiteto, decorador, eu acho que seria muito bacana. Nossa, com certeza. Porque todo mundo ia aprendendo junto, né? E eu gosto muito... Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu gosto muito de entender o porquê das coisas. Sim. Né? Então, muito bom por você ser uma pessoa especialista nessa área, que trabalha muito com isso, que tem uma visão bem aberta e além de ter bastante tempo de mercado, então já bem consolidada aí, né? Já faz um bom tempinho. Já faz um bom tempo, né? Precisa falar números. Não, mas já faz tempo, a gente já está no mercado, assim, já tem acho que mais que 20 anos, né? E então, assim, a gente tem muito para passar, né? E para vivenciar. A gente já vivenciou muita coisa sobre o design, sobre a decoração, sobre os clientes, sobre tudo que a gente faz. Então, assim, é muito importante, acho que a gente poder passar isso para as pessoas, porque é gostoso demais essa profissão minha. Eu amo o que eu faço, sabe? Eu acho que o principal de tudo, de qualquer profissão, é você amar o que você faz. Não tem jeito. Isso é verdade. Se você não amar o que você faz... E você tem que ter o dom também. E eu descobri sem querer, Pedro. Porque eu não comecei a vida como design de interiores. Não. Não, agora eu quero saber. Acredite ou não,
há muito tempo atrás, eu resolvi fazer faculdade, como segue o fluxo, vamos lá prestar vestibular. Adivinha o que eu prestei? Eh, Na época chamava, é relacionado à computação. Até esqueci o nome do curso, porque nem existe Era mais. sistema de É, uma informações, coisa assim, que não tem nada a ver tecnologia da comigo, porque eu não informação, sou assim. nada das exatas, né, eu sou Uhum. totalmente. E aí, no meio do curso, depois de um semestre, mudei para administração, que é aquele curso assim: "Ah, não sei o que eu vou fazer administração", que vai para tudo. É, eu uso para alguma é. coisa, E independente da coisa. exatamente. E foi muito bacana, tal, lógico, mas não tinha nada a ver comigo. E aí eu comecei a trabalhar depois de um tempo na loja de uma pessoa, e a loja era de decoração. E aí eu me lembro, assim, que eu achei a loja linda, nunca imaginava que eu teria jeito, né. E um dia eu arrumei umas mesas dentro da loja, e a dona falou: "Quem arrumou aqui?", né. Eu falei: "Fui eu". Ela falou: "Nossa, pode arrumar sempre, ficou ótimo". Falei: "Opa". E Já aí acendeu a foi. luzinha ali, né? E aí eu comecei, trabalhei 10 anos em loja, nessa mesma loja, fiz o curso de design de interiores, porque é interessante a gente poder fazer, né, e aprender um pouquinho mais. Fiz outros cursos no decorrer, viajei bastante, acho que isso é muito legal, a gente aprender um pouquinho sobre história da arte, poder visitar, né, outras culturas, tudo enriquece, porque a gente vai ter cliente de vários tipos, Uhum. né. Então sempre eu tô com esse olhar. Para onde eu vou, eu tô com o olhar da decoração. Inclusive, quando eu tô numa sala de um médico esperando, porque eu O acho que já é olhar já toque, né, fica, eu já olho, já fico: "Ai, se fosse, né, o que que eu poderia fazer e tal. Se tem um quadro torto, eu já levanto, já quero o toque, já arrumar". quero arrumar. É, mas acho que isso é normal, né, a Você olha gente. aquela escrivaninha e fala, nossa, caberia ali uma plantinha de tal jeito, um É, vaso desse aqui que tá é. na minha cabeça. E é Fala, involuntário, sabia? E é numa boa também, não é nem em termos, assim, de crítica, né, uhum. tipo, eu poderia fazer melhor, nada disso, é tipo: "Nossa, ai que legal", então eu vou fazendo um layout na minha cabeça dos lugares. Aonde eu entro, eu faço o layout, é automático. Isso é muito gostoso, né, então eu tenho certeza que eu tô onde eu deveria Está estar na profissão certa, né, Pedro? Que legal. É. Muito legal sobre isso, né? Nós temos até um episódio que foi gravado na primeira temporada com a Josi Hipólito. A Josi é coordenadora do curso de design de interiores Do Senac? não, Não. da ETEC, aqui de Ah, tá. Ribeirão Preto. E até por sinal, né, gente, eu sei que a ETEC está com bastante dificuldade de conseguir formar a turma. Porque hoje, não sei se é o impacto das redes sociais, né? As pessoas não querem mais passar pelo processo. Só querem chegar, trabalhar e fazer. A pessoa quer entrar no mercado, quer ser uma Cris Chique. Então a É, pessoa não quer passar pelo processo que a Cris Chique passou lá atrás. Então, sim. assim, muito legal você vir e contar e mostrar essa sua experiência, mostrar que você não chegou de primeira já sabendo o que ia ser e como que você foi construindo a sua carreira. É. Porque a pessoa, às vezes, que vai fazer um curso de design de interiores, fica com esse receio, mas será que vai ter espaço? Será que vai ter mercado? Será que eu vou conseguir cliente? É. Será que eu vou conseguir trabalhar? Então, assim, é muito legal você estar trazendo essa experiência, porque com certeza está servindo de inspiração para muitas pessoas. Sim. Porque esse curso da ETEC é um curso gratuito, Olha, e é né? tão bacana isso, Entendeu? né, você ter a oportunidade de fazer, né, mas é a paciência, né, a gente tá todo mundo muito imediatista. Muito imediatista. E os jovens, bastante, né, mais do que nós, mais do que a minha geração, porque já estão muito conectados, já nascem conectados, né. E eu acho que a internet é uma dádiva, é muito bom, é muito bacana, né, A nos gente tem ajuda acesso a coisas muito, mais mas ela fáceis. também traz a gente para uma ansiedade, né, um momento de imediato, que a gente quer tudo para ontem. E tem um processo. E as pessoas, os jovens hoje, eu tenho filhos que estão estudando, a gente sempre conversa, a gente tem um processo para passar, não adianta. Então, você tem que começar estudando, você tem que começar a trabalhar, aprendendo com alguém que sabe mais que você, respeitar isso, porque é uma conquista, né? Poxa, é o que você falou, a gente não pode querer chegar já sendo, tá lá em cima. Por quê? Porque o que que te faz estar lá? É a experiência. A experiência. Não tem como pular isso. Sim. Não é? Você É, pode ser extremamente inteligente, mas às vezes você não sabe resolver um probleminha que a experiência é que te
deu aquilo, né? Uhum. Então, assim, o que eu diria para os jovens hoje, né, é que uma profissão extremamente bacana, gostosa, ela propicia, assim, para você muitos prazeres, por exemplo. Não tem nada mais legal do que você entregar um projeto e ver a felicidade do seu cliente. É muito legal isso, sabe? Do cliente te ligar e falar, nossa, eu não acredito, eu tô na minha casa, olha que casa linda, olha o que que você fez, que bacana, parabéns. Porque você levou o bem-estar pro lar do cliente, né? Porque não é só um projeto, né, Pedro? A gente não tô vendendo um projeto, eu tô vendendo um sonho. É uma responsabilidade muito grande. É Sim, muito porque é um grande. Você convívio, né? toca no íntimo de uma família. Pode até ser algo corporativo, mas as pessoas vão estar vivendo ali dentro, né? O tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter muito olhar, muita sensibilidade, né? Então, paciência, né? É, Como a gente começou a falar. até E ir sentindo e aprendendo, né? é porque à medida que você vai criando repertório, você vai criando leques de soluções, né? Até porque eu imagino que na profissão de vocês, diferente da minha, vocês enfrentam uma dificuldade que é de conseguir identificar aquilo que a pessoa quer, mas ela não está falando isso. Porque o cliente ele não fala de imediato exatamente o que ele quer, Não. porque ele não sabe também. Não, muitas vezes não. A gente não sabe falar. Eu me colocando na posição como cliente, eu queria que o negócio ficasse bonito, mas o que é bonito para você? O que é bonito para mim? Gente, o que é bonito para você? Né? Exatamente. Então, como que você consegue tirar essa informação do cliente? Como que você vai aprender a fazer isso de imediato? De imediato eu já vou chegar, ter um briefing ali com o cliente, já vou conseguir extrair o máximo de informações, já vou fazer o projeto perfeito. O cliente hoje ele tem a rede social, que é o nosso portfólio. Uhum. Eu sou da época que você tinha um portfólio, que você levava para os clientes impresso alguma coisa, né? Hoje a gente tem as redes sociais. Então, eu acho que quando o cliente ele já te procura, assim como eu vou comprar um produto para mim, eu entro na rede social daquele lugar para olhar, né, se eu quero aquilo, o que as pessoas estão falando. E acho que o nosso Instagram, vamos falar, por exemplo, que é a rede social que eu mais uso, é um portfólio, né? Então, quando o cliente ele entra ali, normalmente, ele vai saber se ele se identifica com você ou não, com o seu estilo ou não. Então, ele já vai chegar até você, jamais, poxa, adoro o que você faz, achei legal, mas mesmo assim não quer dizer que ele sabe o que ele quer, né? Você ainda vai ter que fazer um briefing com ele, vai ter que conversar, vai ter que sentir e tal. Mas os anos de experiência, hoje, eu tiro isso mais de letra. Na hora, eu já consigo ler com mais facilidade. É porque você já tem um repertório maior, né? Exatamente. Assim, você já consegue entender com muito mais facilidade. E segurança, né? E a segurança, você sabe que ela é uma coisa muito importante, né? Para todas as profissões, né? Sim. E para decoração. E eu vou falar que, às vezes, até é interessante que eu entreguei um projeto grande agora. E fazia tempo que eu não ficava insegura, né? E eu queria tanto que desse tudo tão certo, como todos os projetos. E foi uma coisa tão desafiadora para mim que eu fiquei um pouco insegura, né? Falei assim, nossa, será que vai dar certo? E aí veio o cliente com toda o retorno, né, positivo. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente, em todas as idades, a gente vai ter as inseguranças, entendeu? Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso dentro da profissão também. Sim. Né? Não é só no começo, no meio, sempre vai ter isso. Não é verdade? Com certeza. Muito bom você trazer, né, esse assunto, que às vezes é um assunto que nem todo mundo quer trazer para essa parte de vulnerabilidade. Porque, de fato, a gente sempre tem um momento de insegurança. Então, isso faz parte da jornada do profissional. E às vezes você passa por aquilo que essa insegurança se torna uma força para você tão grande num próximo desafio. Você falando começou a me vir um filme na cabeça, né, de uma obra que eu fiz. Que foi assim, um grande desafio para mim de obra comercial, foi quando eu fiz o Burger King. Nossa, imagina. Então assim, são 3 meses para dar pronto a obra. E a multa de atraso é caríssima. Então assim, você tem que acabar na data, você tem que acabar na data. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, quem me conhece, já está comigo há bastante tempo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista
e muito autoconfiante. Eu sou o leonino nato, né? Eu acho que eu vou dar conta e eu tenho essa tranquilidade. Essa obra, eu sentia, eu falei, não vai dar tempo. Eu não vou dar conta. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir, não vai ter jeito. E por fim, deu tudo certo, entregamos, tá lá, funcionando até hoje. Tem um excelente relacionamento com os gerentes, com os diretores do Burger King. Sim, foi uma experiência ímpar para mim. Então, hoje na construtora, nós fazemos algumas obras comerciais também, né? Além das obras residenciais. E a minha equipe, ai, Pedro, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Eu, calma, vai dar tempo. Não, mas não vai. Eu sei que vai dar tempo. Confia, pode confiar que eu sei que vai dar tempo. É a experiência, né? A insegurança. Eu precisei passar por aquela situação de insegurança, aquela situação de medo, aquela situação de saber o que não dava. E eu consegui vencer aquilo. A partir do momento que eu venci aquilo, que lá me tornou uma grande força. Então, hoje, para fazer uma obra comercial, que a obra comercial é bem diferente da obra residencial. Sim. Né? Então, porque o cliente ele está em outro nível de estresse. Que além dele estar gastando muito dinheiro, ele está deixando de ganhar. Exatamente. Então, o desespero é outro. A ansiedade desse cliente é diferente, às vezes, do cliente residencial. Então, a gente não pode entrar nessa pilha. Não, a gente tem que ajudar ele a acalmar. Mas é tudo isso que traz a segurança pra gente. É tudo isso que a gente vai passando e que a gente vai podendo dar a segurança pro cliente. Porque o cliente precisa dessa segurança nossa, né? Perfeito. Não é? Com certeza. Então, assim, hoje você tem mais know-how depois de tudo, inclusive dessa obra aí, né? Que foi um marco na sua vida, pelo que você falou, para passar mais segurança, né? Assim, para o cliente, né? Então, por isso que é muito importante também, assim, a gente poder ter uma relação muito aberta com o cliente, sabe? De o que você quer, qual as suas vontades, porque você tá lidando com um sonho mesmo, principalmente interiores, né? Quando você faz a casa, né? E aí a gente não quer frustrar o cliente. Então a gente tem que saber exatamente o que ele quer, o que ele espera e passar essa confiança, né? Que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E quando a gente está insegura, a gente fica segura. Com certeza. E vamos. E vai. E dá tudo certo. Exatamente. Entendeu? No final dá certo. No final dá tudo certo. É muito bacana isso, viu? Teve um convidado, agora eu não lembro quem que foi. Foi agora na segunda temporada que falou, né? A gente nasceu para dar certo. O ser humano nasceu para dar certo. A gente faz de tudo para dar certo. Às vezes a gente se boicota, mas mas quando precisa, a gente faz de tudo que precisa para dar certo. Né? Exatamente. E no fim dá. E a nossa profissão, a sua também, né? Porque a gente já fez, você já foi, né? Me ajudou nos meus projetos, né? Como engenheiro. A gente depende de muita gente para que tudo fique bonito e dê certo no final, não é verdade? Não é só o meu projeto. Eu preciso de vários profissionais, todos eles precisam trabalhar bem para que no final a gente consiga apresentar e entregar para o cliente aquilo que a gente vendeu, né? Assim, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele aprovou, não é? E não é fácil isso, né, Pedro? Porque é o ser humano, né? Então, assim, a gente está sempre tentando administrar isso e consegue, né? Assim, com jogo de cintura, né? Experiência, calma, sabedoria. A gente tem que conseguir, porque é uma manivela, né? Assim, como é que fala, né? Manivela que eu queria dizer. Engrenagem. Engrenagem. É uma engrenagem, exatamente. É uma engrenagem. Se um falha, você tem que ir lá ajudar, porque o próximo vai sentir a falha desse. Aí. Né? Então, é isso, assim, é um eterno... É desafiador. Sim, eu imagino. É muito desafiador. Ainda mais dependendo da etapa, né? E do jeito que é a obra, o jeito que é a questão da decoração. A gente tem coisa de decoração que não envolve obra. Tem. Né? Aí deve ser um pouco menos traumático. Sim, porque a obra sempre gera um trauma. Não é um trauma. Não é que é um trauma. Eu digo a traumático. Obra, ela é bagunçar. Ela é uma bagunça Sim. antes. Bagunça pra arrumar, né? Exatamente. E para quem não é da área, igual pra gente já tá acostumado, a gente olha aquilo enquanto tá bagunçado, você já sabe que vai ficar bom. É igual antes de entrar na limpeza pós-obra. Você olha a obra lá, o cliente olha e fica desesperado. Fala assim, não vai dar tempo. Você Ele não vai tem essa acabar. visão, né? Não tem essa visão. Você não vai conseguir acabar. Mas essa que eu falo, é a questão da confiança.
É você sem... Quando eu começo, eu falo... É um conselho, se eu posso dar um conselho, Com eu certeza. daria esse conselho para todo mundo. É sempre jogar limpo com o cliente, né? Por isso que eu te falo, saber dele quais são as expectativas. Ele tem que confiar em você. Qualquer relação, que acaba sendo uma relação. Tem projetos que eu fico 2 anos com o cliente. 1 ano... Nunca é menos do que 6 meses, né? Então, acaba sendo um relacionamento, né? Então, assim, você tem que sempre chegar para o casal, sempre chegar para... E conversar, né? E passar segurança. Isso é muito importante para o cliente, porque também vamos entender, né? O cliente, ele está entregando nas suas mãos a casa dele. A gente está falando, vamos falar de casa, né? Aonde ele mora, com os filhos, o sonho dele, muitas vezes, né? Ele não sabe o que ele quer, então tem que confiar demais, né, na gente. Então, a gente, assim, essa relação de confiança é muito importante entre... não dá para fazer de qualquer jeito, gente. Não dá. Não dá. Não dá pra ir tocando... Não dá para ir... Aí você não vai ser um bom profissional. Deixando a vida levar, não tem como. Não tem como, porque é muito sério. Sim. É tanto que eu falo bastante até sobre aquela questão, né? Tem aquele ditado que o cliente sempre tem razão. Não é sempre que ele tem razão, mas numa coisa assim ele tem razão. A insatisfação dele. Se ele está insatisfeito, ele tem razão, ele tem algum motivo para estar insatisfeito. Exatamente. Pode ser que ele criou uma expectativa fora da realidade? Pode ser. Mas se ele criou essa expectativa, muitas vezes a gente permitiu que isso acontecesse, né? Então a gente precisa aprender a lidar, que é um trabalho contínuo. Né? Um trabalho de... A gente vai ficando melhor 1% a cada dia. De conseguir, igual você falou, alinhar as expectativas. Qual que é a sua expectativa? Então, beleza, estamos alinhados a expectativa. É isso aqui que eu vou te entregar. É esse resultado que você vai ter no final. Então, isso a gente evita que o cliente tenha insatisfações, né? E por isso, ele a tem gente evita razão. quase todos os problemas se você conseguir administrar dessa forma. Porque quando o cliente fica inseguro... Às vezes ele traz problemas para você, né? Assim, a insegurança dele pode gerar outras questões. Então, se você consegue, aí acontecem os problemas, né? Que às vezes a gente brinca, né? Começa às vezes as coisas darem erradas, né? Porque começa a atrair, parece, as coisas erradas. Porque tem isso, né? Às vezes você entra porque a energia existe, né? Se você entra numa espiral negativa, você tem que trazer de volta para... Então, por isso que é muito importante você dar toda a segurança, todo o respaldo, conversar, né? O cliente muitas vezes perde o emocional, porque o cliente, ele não é você. A gente, é o que você falou há um tempinho atrás, a gente sabe onde a gente vai chegar. Eu consigo ver uma bagunça e falar, nossa, mas aguentar o processo para chegar no propósito, no resultado final... Às vezes o cliente não aguenta, então você, né, quando é obra, né, Claro. quando é reforma, né, aí é mais difícil. Da reforma com o cliente morando. Agora quando o cliente, que a gente às vezes faz essas loucuras, né, que é uma loucura mesmo, né, mas quando é um projeto de interiores, assim, que não tem reforma, é o que você falou, é um pouco mais fácil, né, mais gratificante, assim, porque você chega no resultado mais rápido. Você corta uma etapa trabalhosa E estressante. É estressante porque o que o cliente tira de parte gostosa da reforma? Pro cliente mesmo não tem nada de gostoso. Não. Tem nada de parte boa. Não, é bagunça, ele tá gastando. É poeira, tá gastando poeira, sujeira, não tá pronto, não tá bonito. Não. Aí a gente tem que, mais uma vez, entrar com a nossa sabedoria, né? Com a nossa... a gente é um pouco psicólogo também, né? Assim. Tem bastante, não né? Assim, eu não sou psicóloga de jeito nenhum, mas às a vezes gente brinca sobre isso, né? sobre isso na nossa profissão, né? Por quê? Porque às vezes você tem que ter o emocional legal para entender o que o cliente está passando ali, que aquilo vai chegar no final e vai ficar tudo bem, né? Verdade. Reverter. Né? Se der alguma coisa errada, vamos reverter isso. Então, é um malabarismo constante. Exatamente. Até porque essa é uma parte legal, né? Eu vim do meio corporativo, antes de eu ter a minha própria construtora. Dentro do meio corporativo, você trabalha com chefes, subchefes, e enfim. E essa pessoa, às vezes, ela briga com você quando o problema que ela tem na casa dela, daqui 2 anos ela está brigando por um problema que aconteceu tempos atrás.
O cliente, ele quer o problema dele resolvido. Sim. Né? Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele viu que a expectativa dele foi atendida, que o problema dele foi resolvido, mesmo que tenha esses percalços durante a obra, ele acaba esquecendo isso, né? Principalmente, para mim, os clientes de obras comerciais. A obra comercial, sim, ela começa super bem, porque o cliente comercial ele não muda tanto o projeto igual o cliente de residencial. Uhum. Para mim, né? Eu fico na parte que essa bomba cai para mim, porque o cliente quer mudar, ele quer que eu concorde com as mudanças dele, né? Aí ele quer que eu mude o projeto. Não tem tanta mudança no comercial. Uma semana antes da inauguração é o caos. É a morte na vida. Você fala, não vai dar certo. Né? Não, como que nós vamos conseguir? E assim, aí o meu papel é ficar calma, confia, vai dar tudo certo. E o cliente fica numa pilha, aí chega lá, tem a inauguração, dá tudo certo. Esse cliente, ele fica tão gratificado por aquilo, ele esquece tudo o que teve de ruim. Né? Porque assim, ele quer que o problema dele seja resolvido, ele não quer brigar com você. Exatamente. Então, por isso que eu acho que você foi muito bem no que você disse, né? A cerne da nossa profissão, seja com quem está fazendo a obra, seja com quem faz o projeto, é gerar esse elo de confiança. Porque sem a confiança, não tem como. Não tem. Se o cliente ficar inseguro, se você está escolhendo o que é melhor para ele, ele entra nesse limbo negativo. E você perde o controle. Não, porque você tem que estar... Você é a referência dele. Então, você tem que estar seguro e no controle. Porque ele quer que você esteja. Ele vai comprar um tapete, ele vai te perguntar, Cris, é esse mesmo, então, né? Sim. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que estar bem com o cliente, em primeiro lugar, com certeza. Passar essa confiança, né? Volto a dizer que, acima de tudo, amar muito o que a gente faz. Porque é isso que dá todo o fôlego pra gente. É muito gratificante mesmo. Eu adoro, assim, amo de paixão a minha profissão. Acho que é muito legal se transformar um lugar, sabe? Muito. E é legal, nem sempre, né, nós, como com a parte de construtoras, temos essa oportunidade de ver chegar até o final mesmo. Até o final. Né? Muitas vezes a gente para ali na etapa da marcenaria. Montou os armários e tal, a gente já sai. Nem sempre eu tenho oportunidade de acompanhar como que fica depois que entra a decoração. Né? Então já são algumas transformações. A decoração é a cereja do bolo, né? Como todos dizem, exatamente. Né? Eu chego até a etapa do bolo tá pronto e às vezes eu faço a cobertura. Nem sempre eu tenho a oportunidade de ver a cereja ser colocada. Né? Exatamente. A decoração ela vem bem depois, né? Ela é o final de tudo mesmo. E todos os processos são importantíssimos, né? O que seria da decoradora sem um engenheiro e sem toda essa equipe que a gente fala, né? Pintor, gesseiro, marceneiro, eletricista, é tanta gente que trabalha numa obra, né? Mas quando a gente chega lá no final na decoração, é que a gente vai ver o fruto de todos. Porque cada detalhe, desde a fundação até o final, você vê a hora que está tudo pronto e decorado. Né? Quando o cliente consegue chegar na fase da decoração e tudo fica do jeito que ele imaginou, é muito, muito gostoso, assim. Então, eu falo que é uma parte mais gostosa mesmo, assim. A decoração é bonita, né? Não é? Sim. É muito bonita. Exatamente. A decoração é bonita. É outra transformação. Tem uma etapa da obra que já gera aquela transformação da obra e daquela etapa onde a obra se encerra e entra a parte de decoração, é outra transformação. É outra transformação, né? É onde vai tomando forma, né? Onde você vai chegando no propósito. No propósito, exatamente. Que eu brinco, né? Eu falo assim, a gente tem que... Quando os clientes estão muito ansiosos, eu falo, olha, você tem que aguentar o processo. Não tem jeito, porque dá ansiedade mesmo, né? Sim. Às vezes tem cliente que compra apartamento na planta, vai demorar 2 anos para ser entregue, mas ele já quer começar a se organizar, até financeiramente, para poder fazer um belo de um projeto, né? Então, ele acredita muito em você, né? Porque ele vai comprar marcenaria sem ter entrado no apartamento, que o apartamento ainda não está pronto, e tudo mais, né? Então, Sim. E isso daí também envolve uma outra parte, né? Que é um trabalho árduo de vocês, que é de fazer uma grande curadoria de fornecedores. E além de soluções, porque uma coisa é você pensar uma coisa que é bonita, uma solução que
que atenda. Outra coisa é você ter a curadoria de fornecedores. Porque você tem cada cliente com um budget diferente para poder gastar na obra com uma expectativa diferente, com um gosto diferente, embora você tenha uma linha de trabalho, mas você não impõe a sua linha de trabalho. Não. Entendeu? Você atende o que precisa e encaixa bem para o seu cliente. Então, eu acredito que também, né, tem essa parte da curadoria. Quem são os fornecedores que a Cris tem, que tem confiança? Porque também, na hora que dá um problema, o cliente reclama para você. Para mim. Hoje eu já tenho Hoje eu tô... assim, a segurança do tempo. Hoje eu tenho uma segurança que eu chego para o cliente e eu falo para ele, olha, eu gostaria que você fizesse com quem eu conheço. Porque a responsabilidade é minha, sim. Porque se der alguma coisa errada com o meu parceiro, com o seu, com alguém, você vai perguntar para mim, você vai chegar em mim e eu preciso te dar uma solução, não é? Sim. Se eu tiver um parceiro, nós passamos por isso agora numa obra, se eu tiver um parceiro que veste a minha camisa, ele vai resolver pra gente, do dia pra noite. Agora, se for uma pessoa que eu não conheço, que não é comprometida, porque tem muita gente aí que não tem comprometimento. Sim. Né? Nós não vamos conseguir resolver. Então, hoje, Pedro, olha, isso daí é uma coisa que a experiência me trouxe. Eu nem penso. Assim, para mim já é um fato. Eu converso com o cliente e falo, eu já nem quero fazer se for para fazer com que eu não conheço. Eu já pulei essa fase. Claro, às vezes, por exemplo, tem uma obra que eu estou fazendo agora, o cliente conhece o marceneiro, eu não conheço, mas é de confiança dele, estamos indo super bem. Ao mesmo tempo, você já deve ter passado por muitos percalços com esse, de que o cliente já conhece, né? Muito. O prestador de serviço. E aí eu conto. Que nem o outro que é engraçado, que a gente ri muito na nossa área, né? Que é a internet, né? Que o cliente, às vezes o cliente vê uma coisa na internet pelo nome, um tapete persa. Custa caro, é um super investimento, né? Aí, às vezes, o cliente vai na internet e procura e vê um tapete persa muito mais barato. A gente já explica, não é a mesma coisa. Ninguém faz milagre. Se é metade do preço, não é o mesmo produto. Para a gente poder, né? Então, são coisas que a experiência te traz. Então, você já vai colocando o cliente assim, isso dá segurança para ele também. Poxa, ela sabe o que ela está falando. Né? Sim. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa... E é até muito importante essa questão do parceiro que você tem, porque o fornecedor, que já é parceiro seu, ele vai pensar 10 vezes antes de pisar na bola com você. Porque o prejuízo... Vamos supor que ele cometeu algum erro. O prejuízo que esse fornecedor tem de você tirar ele da lista seu de fornecedores, o prejuízo é muito maior do que ele ir lá reparar o que foi feito errado. Muito maior. Você simplesmente imagina... 20 anos de carreira e a quantidade de projetos que tem, projetos bacanas, o porte dos projetos, essa pessoa simplesmente ser cortada. Não. O mercado está lotado de gente. Gente, a gente sabe o quanto que a gente batalha para conseguir as parcerias que a gente faz. Mas assim, tá lotado de gente, mas a gente boa, né? A gente precisa, né? Exatamente. Gente que... Porque é um trabalho, igual você falou, em conjunto. É um lutando pelo nome do outro. Né? Um zelando pelo nome do outro, a hora que o outro não está presente. Porque às vezes esse é um dos problemas que se tem quando o cliente tem o profissional dele. Porque essa pessoa entende que ele é contratada pelo cliente. Então ela não entende você como uma parceira ali dentro. Você é uma pessoa que está no meio da jogada. E às vezes esse prestador, eu falo muito com a minha equipe, né? Eu tenho um mestre de obra que eu falo assim, cara, eu adoro as suas ideias. Ótimo, eu quero saber todas as suas ideias. Eu quero saber. Não fala pro cliente. Não fala pro cliente. Você pode dar todas as suas ideias, todas as ideias. Chega pra mim, Pedro, eu pensei de fazer isso. Pedro, olhei isso aqui no projeto, cara, não concordo muito. Pode falar pra mim que eu sento com o arquiteto, sento com o designer e resolvo isso. Mas não fala pro cliente. E às vezes a pessoa não fala por mal. Não. Porque é natural do brasileiro, né? Vou dizer... Ela quer ajudar. E ela quer dar o pitaco. Todo mundo quer sempre dar o pitaco em alguma coisa. Mas tem que ser filtrado para chegar no cliente. Até porque o cliente quer esse filtro, né? Assim. Sim. Senão, às vezes, ele fica confuso E ele já também. está... Às vezes, ele já é uma pessoa insegura. Já. Aí você vem e traz mais coisas que traz mais insegurança para ele. É aí que o cliente vai entrando nesse limbo negativo. Isso é um assunto bem interessante de abordar, porque eu falo isso muito para os meus
fornecedores, todos. Porque às vezes eu contrato o meu marceneiro, mas não é ele que vai estar lá fazendo, o dono da empresa. Sim. São os funcionários, é uma equipe. Todas as vezes a gente já conhece, né? Mas assim, eu sempre falo, pessoal, qualquer coisa, falem comigo. Porque eu blindo o cliente. Eu não quero que você leve problema para o cliente. O cliente não vai saber se é o parafuso tal ou se faz... Ele não quer saber, né? E se você perguntar para ele, ele vai entrar em desespero. Sim. Aí ele me liga desesperado. Cris, ó, o moço tá aqui me perguntando. Não. Então, eu sempre tento falar muito isso. Isso é uma coisa bem bacana também. É uma dica, né? Assim, para quem tá vendo e tá começando. Para colocar, assim, como regra, né? É a gente... com as nossas equipes, todas que estão trabalhando para a gente, procurar ser, assim, o mais profissional possível em não levar para o cliente, em conversar com o profissional que está tocando a obra, em primeiro lugar. Isso é legal, porque evita muita confusão. Sim, até porque o cliente vai reagir a determinado problema de Ele não acordo com o sabe. conhecimento dele, exato. Ele... De acordo com o conhecimento dele, às vezes aquele problema não é nada tão grave assim, não. não é nada sério, mas ele acaba reagindo de uma maneira negativa. E são as somas dessas coisas negativas que vai fazendo a obra se tornar um trauma. São só nos pequenos estresses, né? É como se fosse um copo. Os estresses vão enchendo a água desse copo, até chegar no momento que essa água está na boca. Aí cada gota que pinga, transborda. Então a gente tem que evitar que isso vá acontecendo. É verdade, Pedro. Acabamos sendo um para-raio, né? Também. Mas é assim mesmo. O bom é que, no fim, a gente dá certo, né? Aquilo que eu já falei várias vezes aqui, a gente gosta do que a gente faz. Eu gosto muito de levar para os meus clientes essa confiança, porque eu lido muito com o interior, né? Como a gente já falou. E eu gosto muito de... A minha decoração ficou muito conhecida como uma decoração aconchegante, né? Então, eu não tenho um estilo muito próprio, mas muitas pessoas falam que eu sou clássica no meu estilo, tá? Mas o que o cliente quer, a gente tem capacidade para fazer. Se ele for mais moderno, a gente vai levar para o lado mais moderno. Se ele for mais clássico, a gente vai levar para o lado mais clássico. Se ele for mais rústico, também vai ser... E assim por diante. Mas eu tenho uma característica que no meu trabalho eu misturo muito. Tudo. Então não fica nem muito moderno, que às vezes tem pessoas que não gostam das coisas mais frias. Não fica nem muito clássico, que às vezes é meio pesado, né? E eu acho que o que traz o aconchego para um lar é essa mistura e a história. Você ter uma peça da sua avó lá, você colocar fotos da sua família, lembrancinhas de viagem, que eu brinco que é o mais difícil, né? Você colocar as lembrancinhas em algum lugar, mas manda fazer um quadro bacana, cria algo legal, lembranças, memórias. E isso faz com que um lar seja um lar, né? E pessoas e amor e tudo mais, mas da minha parte, o que eu posso levar é isso. Então, eu sempre faço esse mix, sabe? Assim, de referências para as pessoas, assim. Cantinhos charmosos, gostosos. Que a pessoa possa chegar cansado e sentar ali. Porque existe um cenário ideal para cada coisa. No dia a dia, tem que ser prático, né? Uma coisa é você fazer uma mostra com uma casa-cor. Geralmente a gente pode fazer ambientes mais... que são cenários, né? São coisas, às vezes, você não vai morar ali dentro. Para aquilo se transformar num quarto de verdade ou numa sala de verdade, você vai ter que tirar um pouco daquilo. Lá é um cenário, você pode abusar. É que nem na moda, né? Sim. Os grandes estilistas vão fazer aqueles desfiles, você fala, nossa, eu não vou usar isso. Mas não Mas é não aquilo não que é vai pra para a loja, né? O que vai para a loja, aquilo são só referências, né? E, então, é isso, assim, na decoração, né? Eu gosto de criar lugares gostosos, sabe? E, então, assim, é muito ruim quando eu percebo que a relação com o cliente, às vezes, dá uma estressada. Então, eu faço de tudo, que às vezes não estressa por causa da gente, é por causa do contexto. Para reverter isso. Porque eu quero que o cliente fique feliz. Seja feliz. Quero entregar para ele isso. E essa visão, assim, que eu tenho de lar é essa, sabe? É de você fazer um mix de tudo. Então, se o cliente chega para mim e fala assim, Cris, tem uma cômoda da minha avó, como já aconteceu.
eu falo para ele assim, olha, nós vamos levar a cômoda da sua avó, a gente vai reestilizar ela talvez, ou não, mas se for muito ruim, eu vou te falar também. Eu vou te avisar. Não vai ter jeito, né? Mas muitas vezes tem, entendeu? Aí tem coisa que não tem mesmo, que você fala, ó, não vai combinar, não tem jeito, aí faz alguma outra coisa, né? Mas, assim, eu acho bacana quando as pessoas querem levar coisas da família, né? Essa é a minha linha de trabalho, tá? Nem todo mundo é assim, Sim. tá? Então, eu posso passar isso como uma experiência minha e que faz com que as minhas decorações tenham essa carinha gostosa, aconchegante, que todo mundo quer chegar e sentar e ficar. Que é o principal, né? Que é o principal. Quer chegar... Que é o que as pessoas quer falam. Ficar, quer permanecer porque se sente bem. Porque se sente bem. E é muito legal você falar sobre isso, porque, como a gente falou, né? Não é uma palestra. Então, você não está aqui para ensinar a gente. É assim que se faz, é assim que se age, é assim que se faz os projetos. Esse aí é o estilo da Cris de trabalho. Exatamente. Essa é a maneira que você faz, o que você faz da maneira que você gosta de fazer. Né? Tem pessoas que gostam de trabalhar de outra maneira. Tem pessoas que gostam de ter uma relação, às vezes, mais fria com o cliente, cada um na sua. Que tem estilos diferentes. E tem estilos diferentes. E a gente sempre tem a oportunidade de trazer uma experiência diferente. Eu sempre brinco, né, nessa nossa área, faço um comparativo com o futebol. Ganhar de goleada é uma delícia. Você vê seu time ganhar de 3-0, 4-0, mas você pode ter certeza que o que marca mesmo a pessoa é quando seu time tá perdendo de 2-0, vira para 3-2 lá no finalzinho do jogo, que você grita de emoção. Essa daí você vai lembrar disso daí pro resto da vida. Então, o ponto da virada, ele traz uma emoção tão forte quanto a goleada. Né? Então, por isso que a gente tem que estar ali dispostos a atender, dispostos a fazer. E depois isso vira história, né? Porque eu dou risada com clientes meus, né? Dos perrengues, né? Porque os perrengues tem mesmo, não adianta. Uma coisinha ou outra vai acontecer. E a forma como você lidar com isso é o mais importante, né? E, então, assim, depois vira história, né? Então, tem uma obra grande que eu tô fazendo e aí acontecem coisas engraçadas, né? Então, a gente já estressou, não estressou um com o outro, mas assim, tem os estresses, tem os nananana, e aí depois passa, aí a gente sente dar risada, fala, nossa, não acredito, olha só, resolvemos isso, nós vamos ter uma história para contar, nós vamos ter que escrever um livro dessa obra, né? Porque é uma obra muito grande, que vai demorar um tempinho razoável, né? Acima da média. Então, a gente tem essa conexão, assim, né? De poder... Isso que é gostoso, Pedro. Com assim, certeza. não é? As coisas difíceis, às vezes, vão acontecer mesmo. Mas você tem que tirar o quê? Experiência, proveito disso, para não errar, para não fazer mais, para dar certo. E levar como história depois engraçada. É porque a gente já tem esse dom de romantizar as coisas, né? Sempre quando eu vou contar... as minhas histórias de obra, principalmente na consultora, conversando com o pessoal fala, nossa, Pedro, mas a obra ia tudo bem? É lógico que não. Mas você não estressava? Imagina a construção de um prédio, tanto que você não estressa. Nossa, imagino. Nossa, mas foi tudo lindo, tudo perfeito? É lógico que não foi tudo lindo, tudo perfeito. Teve dia que ele quis arrancar os cabelos, que eu já não tenho muito. Teve dias que eu queria arrancar o cabelo. Mas só que depois que passa, eu até esqueço. Às vezes eu preciso parar para pensar. Nossa, realmente, aquele dia foi muito difícil. Nossa, realmente, isso aqui foi muito, muito ruim. Eu acabo olhando muito pro lado positivo, né? Do resultado mesmo. Por isso que a gente tem que estar... Você foi muito bem nisso que você falou. A gente tem que estar comprometido com o resultado. Né? O processo... ele existe e a gente vai fazer ele ficar mais fácil. E a gente tem controle sobre partes das coisas, dos processos. A gente não tem controle sobre tudo. É muita gente envolvida. Muita gente envolvida. É a tal da engrenagem, né? Exatamente. Muita gente envolvida, tem coisas que você não consegue saber. E isso faz parte. Então, se o cliente... lógico, tem cliente que tá morando na casa. Entendeu? Imagina a reação que ele vai ter. Lógico, um exemplo que me aconteceu essa semana. O cliente, por sinal, estava na casa no dia, ficou desesperado com o serviço que tinha que fazer naquele dia, não foi feito. O caminhão de um depósito bem conhecido na cidade chegou no condomínio e foi bloqueado. O cara, Pedro, nunca fui bloqueado. Mas por quê? Mandou o caminhão muito cheio de material. O cara também não sabia, não é esse o problema. Entendeu? E foi embora e não chegou meu material. E o serviço que eu tinha que fazer aquele dia... não fez. Não fiz. Eu tenho controle sobre isso? Não.
eu vou me matar, eu vou brigar com o cliente, eu vou matar o dono do depósito. Não, é melhor agir com o máximo de calma. A gente sempre torce para que o cliente entre nessa com a gente, né? Sim. Porque porque flui mais fácil, né? Assim. Com certeza. Então, de tudo, a gente volta naquele primeiro assunto que a gente falou, da confiança. Então, é muito importante passar a confiança para o cliente. Muito importante. Porque nessas horas ele vai falar, a Cris vai resolver, o Pedro vai resolver, ele vai resolver, sabe? Enfim. E aí vem os fornecedores, que é importante você ter eles como parceiros que vão vestir a camisa por você. Agora, por exemplo, tem uma cliente que me ligou, comprou um tapete de um fornecedor meu. Ela estava com muita tosse. Aí ela disse que passou o aspirador de pó e que estava um pouquinho empoeirado. Na hora, eu peguei o telefone, liguei para a loja já falou para mim, Cris, nós estamos indo lá, nós vamos fazer uma limpeza no tapete dela, uma higienização, veio num container, pode ser que esteja mesmo um pouquinho empoeirado. A gente colocou para experimentar, mas não resolveu. Ela ficou super feliz, na hora, sabe? Então, assim, as coisas vão acontecer e a gente vai resolvendo. Então, assim, é outra coisa. Tenham bons fornecedores. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, né? São dois caminhos. Trabalhe muito bem em relacionamento com o cliente. Crie esse vínculo de confiança. Essa é parte do trabalho. Outra parte do trabalho, a curadoria de fornecedores, né? Sim. Tenha bons fornecedores, tenha bons parceiros. Seja fiéis aos seus parceiros, né? Seja leal a ele, porque é aquilo que a gente fala, né? Se eu tô te dando a minha lealdade, que eu espero a sua lealdade de volta. Eu falo isso com os meus fornecedores. Você tem a minha lealdade. Então, se você tem a minha lealdade, eu tô esperando a sua de volta. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Então, são 2 pontos muito importantes, esses 2 pontos, né? Para qualquer projeto, né? Assim, exato. Porque depois do resto, é experiência. E para ter experiência, é viver aquilo, né? Estava conversando hoje com o pessoal falando sobre aqui, né, o projeto do podcast. Antes de chegar nesse momento, nesse formato que a gente está, para quem viu eu começando o episódio, parece que já é um apresentador falando... Você começou que nem eu aqui comecei, falando, falei boa tarde. Nossa, muito. Travava assim, onde eu chegava a tremer. Falei assim, nossa, o que eu vou falar? E será que eu falo boa tarde? Será que eu falo boa noite? Será que eu falo meu nome primeiro? Será que eu falo o nome do podcast primeiro? Então, assim, não teve como chegar nesse momento que eu estou hoje que não está bom. Eu entrego o máximo que eu consigo para as pessoas. Mas né? você está melhor que ontem. Muito melhor do que ontem. Eu assisto o primeiro episódio, eu falo assim, meu Deus do céu. Não pode pular os processos. Não pode, infelizmente. Não. Para a moçada que às vezes quer ir em contrato tudo pronto, não é uma crítica isso, tá? É porque às vezes a moçada tá tudo muito pronto mesmo no mundo. É o que eu te falo, é o imediatismo. Então, eu tenho filhos jovens e eu tento entender isso. Eles nasceram em outra época. Mas não, tem coisas que o humano não vai ser substituído, gente. Tem o processo, a gente precisa ir lá e viver aquilo. É aquilo que vai te dar know-how. Não tem jeito. É aquilo que vai te dar experiência. É viver cada processo. Não tem jeito. Exatamente. Por isso que tem que trabalhar com o que gosta, porque você tem que gostar. A inteligência artificial não vai viver isso para você. Exatamente. Sabe? Ele pode até antecipar alguma parte da... Mas o toque humano vai precisar. Sempre. Por isso que você precisa gostar do que está fazendo, porque o processo, ele vai existir. Tem uma tirinha que eu vi uma vez na internet, ela era bem legal, que é o aprendiz que chega pro sábio, né? E fala, sabe, como que eu faço para ter sabedoria? Ele fala, para ter sabedoria, você precisa fazer boas escolhas. Mas sabe, como que eu faço para fazer boas escolhas? Para fazer boas escolhas, você precisa ter experiência. E sabe, como que eu faço para ter experiência? Para ter experiência, você precisa fazer escolhas ruins. Então, basicamente assim, né? Não tem como fugir disso. Você faz boas escolhas, você padroniza aquilo, você fez escolha ruim, você aprende, entra com uma correção, fala assim, nossa, por esse caminho eu nunca mais vou. Tem humildade, né? Também eu falo na nossa área de você reconhecer, às vezes dá errado. Às vezes a gente erra, não é? Sim. E isso traz também experiência pra gente, para não errar mais, mas poder reconhecer e falar, poxa, olha, realmente isso poderia ter sido feito melhor, e vamos lá, e vamos corrigir. Isso é muito importante também. Sim, humildade humano, é muito importante. Ser um bom humano. Sim. A gente mesmo que lida também com prestadores de serviço, constantemente tem erros. Tem. Né? E assim,
A menos que a pessoa do outro lado, né, quem tá cobrando esse erro seja uma pessoa muito amargurada na vida, ninguém vai se aproveitar da vulnerabilidade da outra pessoa. Não. O que é vulnerabilidade? Eu errei. Vou corrigir. A hora que você falou assim, eu errei, a pessoa já não tem mais o que falar. O que você vai fazer? O que eu vou brigar? Você errou. Você aceitou que você errou. Agora o que nós temos que fazer? Corrigir. Então você já aceitou que você errou. Se fizer em equipe é melhor. Exatamente. Se a gente der as mãos, a gente faz mais rápido. Mais rápido. Porque o que dá raiva mesmo é a pessoa que fica se defendendo, né? Não, porque você tem que entender. A gente até brinca. Tem uma coisa que eu não... Uma coisa que me irrita é você tem que entender. Eu não tenho que entender nada. Não tenho que entender absolutamente nada. Então, não justifica. Nossa, eu errei. Eu errei. Pronto, minhas armas caem no chão. Minhas armas caem no chão na hora. Exatamente. Vamos consertar? Vamos. Onde eu ajudo? Pedro, você me ajuda fazendo isso aqui. Então, vamos agora. É isso aí. A união. Tudo, assim, gente, tudo tá no princípio mesmo, assim, do amor pela profissão, porque eu acho que quem tem mesmo tá disposto a isso. Você pode ver, às vezes a pessoa que tá ali muito amargurada, ela não tá no lugar que ela devia estar, às vezes. Muitas vezes ela não tá num dia bom, você reconhece isso também. Sim. Eu também tenho dias que eu não tô bem. Mas tem processos, pessoas que você fala, gente, não tá certo, ela não tá fazendo uma coisa que tá deixando ela feliz, né? Então, é isso, a gente tem que escolher coisas que deixam a gente feliz, porque é só esse amor em tudo, né? Exato. Em qualquer relacionamento. Exatamente. É você escolher fazer isso todo dia, como no casamento, como no relacionamento com a família, como no seu trabalho, e fazer tudo com amor, respeito, né? Vamos fazer. Então, não pular processo, não tem jeito, sabe? Se eu tivesse há 20 anos atrás, eu queria fazer tudo igual. Talvez eu mudaria algumas coisinhas. Mas eu ia passar por todos. Mas eu ia passar por todos os processos, porque foram eles que me trouxeram até aqui. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu vejo, o reconhecimento que eu tenho. É muito bacana você ver, sabe? As pessoas que vibram com o seu trabalho. O Instagram tem muito isso, né? A gente posta e às vezes alguém comenta. Cris, como eu amo, às vezes até ninguém vê, porque às vezes é no direct, Sim. né? Nossa, Cris, posta mais, não para não. Às vezes eu dou umas paradas, né? Nossa, não adoro, dá tempo, né? Que lindo, nossa, adoro os seus trabalhos. Então, não é vaidade não, sabe? Mas é você, assim, é o reconhecimento. Poxa, que bacana, né? Cheguei até aqui e tô fazendo legal. Entendeu? Batalhei bastante para chegar até... Batalhei bastante. Nossa, eu batalhei, viu, Pedro? Imagina. A gente abriu aí caminhos. E tá tudo bem, assim. Hoje eu sou muito feliz com tudo. E quero fazer muita coisa ainda. Por isso que é muito legal essa questão que você falou, até da mudança também de carreira que você precisou fazer. Então, tem muita gente que tá nessa dúvida. Né? Super normal. Vou para que área? Vou para esse canto, eu vou para esse canto. A Cris vivia isso em casa, né? Que ela é mãe. Tenho 2 jovens em casa. Na etapa de escolhas. Etapa de escolhas. E quem é mãe sabe disso. Quem já foi jovem, como eu fui. Eu falo isso para eles. Eu falo super normal. Entendeu? Assim, ninguém... É muito complicado com 18 anos que você sai do colegial, 17, 18, você saber o que você quer da sua vida. Às vezes não rola. Como eu. Análise de sistemas, lembrei. Análise o nome de sistemas, do curso. É porque é analista de sistema. Tem nada a ver comigo, imagina. Mas na época, né, tava começando a questão da internet, né, assim. Faz um tempinho, viu, gente? E aí depois fui para administração. E foi sem querer. Quando eu resolvi começar a trabalhar, que eu fui cair numa loja, não foi à toa, de decoração, que eu descobri o meu dom. Porque é um dom, né? Sim. Não só a decoração, como você ser um bom arquiteto, a gente tem os... dom, são presentinhos que a gente recebe, né? Sim. Quando a gente vem pra cá, né? Tipo assim, olha... E você consegue explorar esse dom. Tem pessoas que não descobrem, que não exploram, mas eu sei que eu tenho esse dom. Eu consigo transformar um ambiente, assim. Falo isso com toda a humildade, né? Assim, eu consigo, assim, é um dom que eu tenho, né? De mudar um negocinho de lugar e fazer a diferença. Tem uma amiga minha que ela fala, não acredito. Não acredito que você veio aqui, você mudou esse vaso. Ela é minha amiga, minha comadre. Então, a gente tá sempre... Eu chego na casa dela, ela fala, Cris, vem cá, que eu vou receber a gente hoje. Tem uma coisa aqui que não tá... Isso que eu já arrumei tudo, mas aí volta tudo bagunça. Aí eu vou lá, mudo, ela fala, não acredito. Mas como? Então, é o meu olhar. Aí eu falo, ela é farmacêutica. Eu falo, não adianta eu querer fazer fórmula, que eu não vou saber, né? Então,
macaco no seu galho e a gente se respeitando, né? Todo mundo aí por um propósito aí, né? Exatamente. E o meu é levar para as pessoas o bem-estar, gente, assim. Cada dia mais a gente precisa ser humana, sabe? Eu sou cheia de defeitos, tá? Mas, assim, ser humana. E praticar muito, né? A empatia. Exatamente. Porque... A sensibilidade, sabe? Para você entender o que o cliente quer. Para você entender o cara da obra que não tá bom naquele dia, né? Exatamente. Porque a internet mesmo hoje vai bombardeando a pessoa de coisa, igual você falou. Tem toda a parte boa, mas tem uma parte ruim. Tem. Né? Quem aqui que está assistindo esse episódio nunca entrou no Instagram e falou assim, cara, será que só eu que não consigo decolar na carreira? Só eu que não consigo decolar na profissão? Porque no Instagram tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo, porque todo mundo posta o palco. E aí a gente compara os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Não, mas não é. Então, a gente precisa entender até aonde o nosso cliente está nessa etapa de comparação, de como que tá, para poder trazer esse bem-estar, né? Poder trazer esse aconchego. A hora que chega dentro da casa, né? Parece que é uma coisa simples, que é só pesquisar, mas não é. Não. E é muito legal, eu sou uma pessoa muito curiosa, a hora que eu entendo algumas coisas pelo porquê, né? Então, assim, não sou da área de decoração, gente, não sou arquiteto, sou engenheiro, tenho uma construtora. Mas uma simples explicação que eu vi uma vez sobre a lâmpada quente, lâmpada fria. Então, tipo assim, nossa, a luz quente se assemelha à luz do pôr do sol. Isso. Então, a luz do pôr do sol, que é aquela luz, já te traz aquela ideia de, gente, acabou o dia, o nosso corpo naturalmente entende que é hora de começar a caminhar para o descanso. Aí eu falei assim, cara, faz todo sentido. Você nunca tinha pensado por esse lado, né? Nunca tinha pensado por esse lado, Você né? tinha a sensação. Exato. Mas você não tinha feito essa análise. Exatamente. Aí você fosse perguntar, Pedro, mas qual a luz que você gostava? A luz de centro cirúrgico. Que ilumina mais. Agora você aprendeu? Agora aprendi. Tem lugares que ainda tem que ser a lâmpada fria, né? Exato. A luz fria, mas aí tá vendo? Mas aí tipo, eu sozinho, mesmo sendo da área, enquanto eu não fui atrás de buscar esse tipo de informação... Por isso que a gente precisa de um decorador também, Por isso que a gente precisa. e por isso que a gente precisa ser aberto e confiar no profissional que está lá do outro lado. Porque é um conhecimento, é um estudo contínuo, é uma busca contínua de conhecimento e que tem um leque de soluções. Porque às vezes você não sabe que a luz quente se assemelha à luz do pôr do sol, que te dá esse sentimento de que é hora de desligar e começar a preparar para descansar. Mas é isso que vai estar lá na sua casa para você. E tá tudo ligado, né? Você vê como você fez uma comparação que eu também nunca tinha pensado por esse lado. Mas é isso mesmo, a sensação que vai dar é essa. É como as cores, né? Sim. A gente saber usar as cores dentro dos ambientes. Isso a gente aprende também, já estudei isso e fui aprendendo com o passar dos anos. Existe o gosto do cliente. Existe o cliente que ama vermelho, mas eu não vou colocar vermelho no quarto dele, que eu acho que ele não vai ficar calmo, não vai trazer para ele o descanso que ele precisa. Eu ponho um potinho vermelhinho lá, tal, mas vamos usar o vermelho em outro lugar, na sala, que é um lugar mais alegre, né? Que a gente pode, entende? Então, é muito bacana a decoração, sabe? É algo que houve uma época, quando eu comecei, e antes, tal, que era supérfluo, né? Assim, era algo... Pode até ser ainda, né? Às vezes você não consegue chegar até análise, lá. Não consegue, você vai se decorar depois. Mas quantos clientes que eu não tenho hoje que se programam para chegar até o final na decoração, porque não é uma coisa, não é um luxo mais. Você tem um profissional que pode te ajudar. Primeiro, as pessoas não têm mais tempo para ir atrás, então elas precisam de um profissional. Segundo, elas não querem errar mais, comprar o sofá maior do que a parede, que acontece, né? Muitas vezes, né? Então, assim, é importante a gente ter um profissional, né? Porque é tanta coisa que engloba naquele processo final, naquele aconchego final que você vai dar ali, naquele lugar que você vai entregar para o cliente, que às vezes com o nosso olhar, né, a gente facilita. Sim. E pode parecer que é supérfluo, igual você falou, né? Vou trazer uma comparação boba, sempre tem essas comparações bobas, mas para quem gosta de comida japonesa, né? Você vai no restaurante de comida japonesa, a apresentação é tudo. Né?
Então, o salmão continua sendo salmão, o atum continua sendo atum. Mas o cara não põe o salmão com o atum tudo bagunçado e joga ali. As peças não tem uma de cada espessura cortada. Não. Se tem uma de cada espessura cortada, é uma arte, né? É uma arte. O sushi man ali, o cara é um artista. É um artista. Então, é uma apresentação toda, uma decoração do prato. Então, se no prato que você está comendo... E essa decoração tem um impacto grande no sabor da comida que você está comendo. A nossa percepção... de quanto aquilo lá foi gostoso, vai muito de encontro com a maneira como aquilo lá está sendo apresentado. Com certeza. Então, assim, por que na decoração de casa seria diferente? Seria diferente, exatamente. Que é um lugar tão importante, né? É um lugar tão importante. Que é onde a gente se conecta, né? Com a gente mesmo, com a família. É o nosso templo, né? Com certeza. O nosso lar, né? A casa da gente é onde tem que estar tudo bem. Exatamente, é o nosso refúgio. É o nosso refúgio, O nosso refúgio. O nosso refúgio. Principalmente em tempos de tanta ansiedade, tanta coisa, a gente precisa ter esse refúgio. Sim, muito. Muito bom. E eu acho que é bem legal, assim, porque assim, às vezes para quem está assistindo não consegue ter a percepção que eu tenho aqui de quem está entrevistando. Mas é bem legal conversar com você, que dá para ver assim, dá para ver nos teus olhos aquele brilho de falar da profissão, do que faz. Então, assim, realmente, gente, se você está trabalhando com o que você faz e isso está sendo penoso, isso vai se refletir naquilo que você está entregando. Sim. Então, é muito legal quando a gente gosta, de fato. Se a gente puder escolher, melhor. Por isso que eu não critico quem fez um curso e resolveu mudar. Me formei em direito, mas não era isso que eu queria. Ok, tem certeza? Então vai. Procura. Ver o que é que você quer. Porque é a vida inteira. A gente passa mais tempo trabalhando do que não trabalhando. Então, como é que é, né? Então, você tem que... são os pilares, né? Que eu acho da profissão, né? Uhum. É você amar o que você faz, é você passar segurança para o cliente, é você ser transparente, né? Com tudo, tratar tudo com as pessoas com respeito... E construir, né? Aí você constrói uma carreira sólida, sabe? Uhum. Problema? Vai ter. Mas vamos administrar. Vamos administrar, exatamente. Não é, Pedro? Muito bom. Olha, já estouramos nosso tempo. Mentira! Tô falando, passa muito rápido, Mas né? parece que faz 15 minutos. Parece que a gente acabou de começar a falar, né? Isso como se a gente já não conversasse quase todo dia. Quase todo dia, né? Mas muito legal, Cris. Muito obrigado por topar o convite. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Foi um episódio, assim, que muito além de falar sobre somente decoração, você não veio aqui ensinar sobre decoração, sobre como causar um bem-estar. Mas sim, a importância da decoração no bem-estar. Né? O impacto da decoração no bem-estar da pessoa. Então, do mesmo jeito como a gente falou do Sushi Man ali, né? É um trabalho artístico, esse trabalho precisa ser respeitado, precisa ser feito com muito zelo, com muito carinho. Sim. Então, muito obrigado, foi um enorme prazer te receber aqui hoje. Pedro, fiquei super feliz, espero que vocês tenham gostado. A gente, assim... Fiquei feliz mesmo, de verdade, poder passar um pouquinho. A gente ficou um pouquinho sem graça, né, no começo, mas olha só, passou mais de uma hora e a gente tá aqui. A gente solta, então, assim, muito obrigada mesmo, poder conversar, poder falar, é um prazer. Sempre que precisar, muito bom. A gente fala. E como que a gente faz para poder te encontrar aí nas redes sociais? Porque agora todo mundo tá curioso para saber como que é o portfólio da Cris, né? E tem o Instagram, né? Que é Kaushik Cris. Não, é Cris Kaushik Interiores, _interiores. Esse era o antigo. Que é o Instagram. É o que eu mais uso mesmo. Então a pessoa vai procurar pelo Instagram. Cris Kaushik já achou. Vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Vai estar fácil para procurar. Tá fácil. Então, porque se eu falar aqui, eu vou ter que soletrar tudo, porque meu nome é cheio de H, o Kaushik, todo mundo leva susto quando eu falo Kaushik, como escreve. Então, olha ali onde que o Pedro tá falando, olha, vai ser mais fácil. Na descrição vai ser mais fácil. Exatamente. É isso aí, Pedro. Muito bom, espero te ver em breve. Viu? E muito obrigado para você que assistiu esse episódio até agora. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Então nos segue lá também. Procura lá por podcast Obras à Frente. E você também pode me acompanhar no Instagram como Pedro Maranhão Engenheiro.
E espero vocês na próxima semana com mais um episódio com um novo convidado. Até a próxima semana e tchau!